Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar em quem inventou o poder e a política? Vem comigo conversar sobre isso hoje. Pessoal, política e poder são temas que estão interrelacionados. E é muito importante a gente parar para pensar quem foi que inventou, foi alguém, quando foi, em que momento isso aconteceu. Mas vamos começar entendendo os conceitos principais. O primeiro conceito que nós temos hoje é o conceito de poder. Poder significa força, possibilidade de fazer algo considerando suas múltiplas possibilidades que a gente possa pensar, tá? Então, poder não necessariamente se refere a vigor físico, mas inclui o vigor físico. Não necessariamente significa dinheiro, mas inclui capital. Então, o poder é a possibilidade de abertura de ação ou para ação. É a chance que eu tenho para realizar algo, certo? Política é o ato de governar. Trata-se de pensar no que é de todos e também no que é particular a cada um. É um equilíbrio entre o que é público, o que é coletivo e o que é privado, ou seja, individual. E para ajustar essa possibilidade de ação com a possibilidade de organização e aprimoramento da vida em comum, o que aconteceu? Surgiu o Estado. Nós não temos aqui uma discussão ou uma pretensão de falar sobre a origem do Estado, mas entender como o Estado organiza e trabalha com o poder e com a política, ok? Primeira concepção que nós temos de Estado é uma concepção organicista. Ela entende que o Estado é um organismo vivo, cujas partes ou seus membros não podem ser destituídos, desligados, eles não podem ser retirados dessa totalidade. Essa concepção ela foi elaborada pelos gregos e é muito importante que você não esqueça que quando a gente fala dos gregos e a gente fala de coletivo, o coletivo era determinado pelo gênero masculino, por uma aristocracia, por quem tinha ali uma condição financeira, e excluía dela as mulheres, excluía os estrangeiros, excluía qualquer cidadão que não estivesse ali dentro desse contexto de gênero e condição econômica. Então, para Platão, por exemplo, o Estado compreende a maior parte do indivíduo, sendo preciso determinar essas partes para posteriormente determinar qual é a parte do indivíduo. Platão entendia que para um Estado funcionar bem, todos tinham que colaborar, todos tinham que trabalhar junto. Por isso, ele dividia o Estado em 3 grandes blocos, como se fosse assim, uma pirâmide, sabe? Na base, nós temos os trabalhadores, os que vão produzir bens, produtos para a manutenção dessa cidade. Ali no meio, nós vamos ter aqueles indivíduos que vão guardar a cidade, que vão cuidar dela. E no topo, nós vamos ter os magistrados ou aqueles que são mais habilidosos com as leis, com a filosofia e com a capacidade de lidar com o gerenciamento desse coletivo. Então, quando eu faço parte de uma cidade, primeiro eu me entrego a ela, para servi-la, para depois eu me encaixar enquanto sujeito dentro da minha própria existência, existindo a partir dela. Aristóteles vai trazer uma definição um pouquinho diferente. Ele vai dizer que o Estado ele é uma construção natural que acontece para que o ser humano se sociabilize, que viva melhor, que exista plenamente. Aristóteles chegou a dizer que aquela pessoa que não nasceu para viver em sociedade, que não quer fazer parte do Estado, ou ele é uma completa besta que não percebe os benefícios que o Estado traz, ou ele é um Deus que não precisa de ninguém, que tem todo o poder e que tem toda a força. Quando a gente escuta a expressão, isso aqui é um braço do Estado, essa força é uma mão do Estado, é uma perna do Estado, é justamente dentro dessa concepção que entende o Estado como um ser, um sujeito vivo, um organismo vivo que faz esse controle entre o que é público e o que é privado. A segunda concepção que eu trago para vocês hoje é uma concepção atomista ou contratualista. Ela afirma que o Estado é uma criação dos indivíduos. É um pacto que foi elaborado ali de forma silenciosa para melhorar e para facilitar a sobrevivência das pessoas.
Os principais pensadores dessa ideia, dessa concepção, são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Para esses três autores, o Estado surge de um acordo entre os homens quando estes estavam no estado de natureza. E o estado de natureza, gente, o que é? É uma condição natural de existência em que cada sujeito dependia exclusivamente de si, sem a organização mínima e vulnerável às intempéries da natureza e à violência uns dos outros. Ou seja, se há alguém mais forte que eu vou, né, sucumbir nesse estado e não vou conseguir existir. Então, para os três autores, houve um estado de natureza, para depois acontecer o estado civil. O que marcou a mudança de um para o outro foi justamente esse contrato feito entre esses homens aí, para que pudesse se andar bem e pudesse existir essa sociedade. E uma coisa muito importante que nós vemos no contratualismo é que para os três autores, a concepção de homem, né, e de liberdade são completamente diferentes. Hobbes entende que o homem é mau por natureza. Se ele encontrar outro homem, ele vai querer destruir. Locke, por sua vez, entende que o homem não é mau, mas ele também não é bom. Se ele tiver uma chance, ele vai pegar a propriedade do outro. Já Rousseau acredita que o homem é bom por natureza e que na natureza ele era totalmente livre e ele era feliz. E esse é o grande diferencial de Rousseau para esses dois autores. Rousseau acreditava que o primeiro acordo feito entre os homens não foi um acordo bom. E o primeiro nascimento do Estado trouxe uma desigualdade que precisava ser sanada. E por que que isso aconteceu e quando isso aconteceu? Segundo Rousseau, lá no discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens, que foi publicado em 1755, alguém cercou um terreno, entrou e de dentro desse terreno gritou: "Isso é meu!" Aquele grito enfurecido. E essa pessoa que cercou o terreno, ela era forte, porque ela cavou buracos, ela fincou estacas, ela amarrou cordões, ela fechou aquilo ali e ela pegou essa força natural da compleição física dela e fez o que com essa força? Se tornou uma pessoa rica, transformou a força física em riqueza e posteriormente em senhorio. Então, aqueles indivíduos mais fracos fisicamente acabaram ficando mais pobres e se tornaram escravos. Então, uma desigualdade outrora natural passou a ser uma desigualdade social. E aí a gente tem um enorme problema. Então, Rousseau olhou para a teoria de Hobbes e de Locke e percebeu que não eram suficientes para criar um Estado onde as pessoas pudessem existir plenamente. Então, segundo Rousseau, o Estado precisa existir para que as desigualdades naturais não se transformem em desigualdades sociais. Isso, né, esse tipo de desigualdade que nasce com a gente, que a gente não pode fugir, virando uma desigualdade social, faz com que a gente viva em injustiça e desequilíbrio. A terceira e última concepção que eu quero apresentar para vocês hoje é a concepção formalista. Ela compreende o Estado como uma formação jurídica. A ideia é de que o Estado seja uma sociedade politicamente organizada, porque ela é uma comunidade constituída por uma ordenação coercitiva. Calma, não assusta. Esse nome significa que ela é uma sociedade regida, guiada pela lei. E qual é a função da lei? A lei é justamente o balizador para que eu não exceda. Então, essa sociedade é uma sociedade de direito que foi também entendida por diversos filósofos, e um deles é Hans Kelsen. Nessa concepção, a gente entende que o Estado ele existe a partir de um bom funcionamento das instituições e na legalidade. No entanto, há uma dificuldade dessa concepção, que é a despreocupação com o caráter moral da legalidade. Lembra que a estátua, né, do direito, a imagem que representa o direito, ela está vendada? Ela não consegue ver plenamente. Isso quer dizer que a lei não é como ela se pretende ser. Então, fique bem ligado, porque é muito importante considerar e entender as concepções de poder e política que são vislumbradas através do Estado.
Nós temos outros autores que também trabalham esse tema, como Habermas, que vai falar sobre o direito, a democracia, o público e o privado. Nós temos Michel Foucault, que vai falar sobre controle e vigilância. Nós temos Hannah Arendt, que vai falar para a gente sobre trabalho e condição humana. A Shirley Bembe, que vai falar sobre necropolítica. E fique ligado, porque nós temos um vídeo só sobre esse assunto. Vale a pena você ir lá conferir. E também tenho como referência para vocês a Gamben, que vai falar sobre o estado de exceção. Outro tema muito interessante para vocês estudarem. É isso que eu tinha para vocês hoje. Gostou dessa dica? Fica ligado nas próximas, curte, compartilha, comenta esse vídeo e segue a gente nos canais oficiais. Bons estudos para vocês e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!